Eu tô com esse livro de Harry Potter na mão pra falar que, de certa forma, eu acredito que as dancinhas do TikTok, as dancinhas dos Reels do Instagram estejam para criatividade, da mesma forma que Harry Potter está para literatura. E se isso não fez o menor sentido, eu já vou me explicar. Eu não só vou explicar o que eu tô fazendo com essa associação, mas também falar um pouco do futuro da criatividade, de coisas que eu acredito que todas as pessoas que criam talvez se beneficiariam se começassem a pensar um pouquinho sobre esse assunto. E por que eu tô fazendo essa associação? Porque, na minha opinião, o Harry Potter foi um excelente livro para eu começar a gostar de ler. Foi um livro muito leve de ler, foi uma série de livros divertida, que me apresentaram, se não me engano, quando eu estava na 4ª série, e desde então eu criei uma outra impressão de literatura. Para mim, literatura ficou uma coisa mais legal, eu vi que era possível por esse livro, até depois eu explorar outros tipos de livros, entre aspas, entre muitas aspas, mais maduros, talvez, ou mais profundos. Eu não quero entrar, isso é muito subjetivo, não quero entrar muito nisso, mas o ponto é, Harry Potter foi uma ótima entrada pra mim pro mundo da literatura. E por que eu tô fazendo esse paralelismo entre isso e as dancinhas de TikTok ou dancinhas de Reels? Porque se antigamente para criar você precisava comprar materiais, você precisava comprar, não sei, aquarela, lápis de cor, você precisava comprar material para fazer esculturas. Hoje em dia você consegue criar com seu celular. Você abre o TikTok, você abre o Reels, existem tendências, né, trends. Existem as dancinhas que as pessoas fazem de certas músicas, ou as interpretações de certos áudios, e você meio que já tem um brief criativo, você tem um desafio criativo que você basicamente precisa copiar, você precisa replicar, adaptando um pouco para sua realidade. Então, partindo do princípio que o celular é uma ferramenta relativamente acessível de criação, porque você não precisa comprar materiais extras, ele é um item que você já usaria no seu dia a dia, mas você também pode usar para criar. Você não precisa pagar por direitos autorais das músicas, você pode usar as músicas que estão ali no aplicativo, você não precisa de alguém para editar o vídeo para você, pagar para alguém, porque você pode usar a ferramenta de edição que está ficando cada dia mais intuitiva. Então eu acredito que essas dancinhas ou as tendências que as pessoas copiam, fazem igual as outras pessoas, pegam aquele mesmo trecho da música e acabam replicando, viraram uma espécie de introdução ao mundo da criatividade. Então eu acredito que da mesma forma que esse livro aqui influenciou muitas pessoas a começarem a ler, eu acredito que as dancinhas de TikTok, que essas trends, que as tendências, vão influenciar muitas pessoas a começarem a criar. Pessoas que talvez não criassem, mas que tiveram vontade de fazer isso, porque já existe um desafio muito claro, que é, digamos, a coisa que a pessoa precisa copiar, a coisa que a pessoa precisa adaptar para criar algo dela, e existe já aquela ferramenta que está na mão dela. Então essa foi a minha explicação dessa associação dessas duas coisas, mas eu queria só deixar algumas coisas claras antes de eu falar do futuro da criatividade. Isso não quer dizer que pessoas que criam dancinhas ou pessoas que replicam trends são necessariamente pessoas que estão começando. É claro que isso pode ser uma escolha criativa sua, independente, digamos, da sua maturidade criativa ou de quanto tempo você cria. Isso não quer dizer que necessariamente essa função, né, essa forma de criar é uma forma básica. Mas o que isso tudo que eu disse tem a ver com o futuro da criatividade? Agora eu quero entrar nisso. Eu quero falar sobre o fato de que, desde sempre, houve uma fusão entre conteúdo e forma quando se trata de criação. A gente tem alguém pintando uma montanha numa parede, a gente tem alguém pintando uma pessoa num quadro, fazendo uma escultura numa praça pública, né? Então, a forma da criação, né, o container, a forma onde você coloca o conteúdo, sempre foi mudando de uma forma física, analógica. E hoje em dia a gente tem formatos de conteúdo digitais. Então, se antigamente você precisava pintar em quadros ou numa parede ou em coisas físicas, hoje em dia você consegue pintar no seu iPad, no seu computador, em superfícies digitais, né? A forma onde você insere o conteúdo é digital. Dito isso, eu acho muito engraçado falar de dito isso, é muito mais fácil que essas formas comecem a evoluir mais rápido. Então, se antes existia só, por exemplo, dentro do âmbito do Instagram, né, o seu feed, você colocava as suas fotos ali no feed, ou você colocava vídeos, agora existem as stories, e agora existem esses reels, e daqui a não sei quanto tempo vai existir uma outra coisa, da mesma forma que se surgiu o TikTok com um formato novo de conteúdo, amanhã talvez surja uma outra rede social com outro formato de conteúdo. E o ponto é, dentro do âmbito de criatividade, existe essa dança entre forma e conteúdo. A forma vai evoluindo, vai mudando, vai existindo novas formas de a gente criar, e o conteúdo é uma coisa que a gente insere nessa forma. E normalmente quando uma forma nova surge, a tendência é que as pessoas comecem a experimentar com essa forma, e pode acontecer como aconteceu com as dancinhas ou com as tendências, né? Que as pessoas olharem para aquela ferramenta e pensarem, ok, o que essa ferramenta oferece? Ela me deixa colocar música. Legal. Pra que eu uso o Instagram? Pra me divertir, beleza. Então, talvez essa combinação tenha surgido essa coisa de vamos fazer uma coisa de entretenimento, vamos fazer uma coisa de dança, porque dá pra botar música, né? Então, dá pra editar fácil também, fazer esses efeitos.
E se você reparar, normalmente quando surge algum tipo de formato desses, a tendência é as pessoas começarem a criar espelhando, né, de certa forma copiando o que está sendo feito, o status quo. E se atualmente o status quo é dancinha, isso não quer dizer que para sempre a dancinha vai ser o formato ideal. Então eu quis trazer um pouco dessa brisa sobre criatividade, porque como a gente sabe que o mundo vai evoluir, que os formatos digitais vão mudar cada vez mais rápido, que as redes sociais hoje em dia têm algoritmos que muitas vezes favorecem certos formatos de conteúdo em vez de outros, né? Então, por exemplo, o Instagram criou agora os Reels e ele quer entregar mais os Reels para as pessoas, mostrar para mais pessoas do que um post no feed, vamos supor, né? Esse é só um exemplo. Beleza, será que eu preciso adaptar o meu conteúdo para aquele formato ou não? Como é que o meu tipo de conteúdo se adaptaria nessa forma? Então, eu acredito que surgem perguntas criativas novas, principalmente para quem já tem um formato muito estabelecido, talvez utilizando outra mídia, né? Então, se você só escreve enquanto o vídeo acaba virando tendência, como é que fica, né? Como é que você adapta a escrita para o vídeo? E esse é um exercício criativo que eu acho que é muito útil, porque a tendência vai ser a mudança, né? A nossa adaptação ao que está mudando. É claro que a gente não precisa utilizar toda a ferramenta nova que surge, todo o formato novo que surge, mas eu acho que é muito interessante a gente se questionar, até para desenvolver mesmo, sabe? Testar a elasticidade do que a gente cria, testar os formatos e como certo conteúdo se adaptaria a um novo formato. Eu acredito que se você é uma pessoa criativa, que gosta desse assunto de criatividade, você talvez tenha essa curiosidade, sabe? Eu sei que existe uma tendência de ter uma resistência às coisas novas, principalmente quando a gente conecta essas coisas novas a talvez algum tipo de conteúdo que a gente não curta, mas sempre é espaço para inovação, sabe? Por mais que algo talvez seja tendência agora, você pode chegar com um formato novo dentro daquela forma, né, que todo mundo cria e inovar de certa forma. Então essa é só uma brisa criativa para a gente começar a pensar sobre essa necessidade de adaptação que as pessoas criativas vão ter no futuro, quando se trata de formatos novos. E antes de fechar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever clicando aqui ou aqui. Eu nunca sei qual é o lado certo que tá o botão de se inscrever, porque eu sei que muitas pessoas que assistem o vídeo não estão inscritas. E eu queria comentar que esse vídeo surgiu de uma conversa que eu tive no podcast com o Lucas. Se você quiser conhecer o meu podcast, não sei se você gosta desse tipo de mídia, desse tipo de formato, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu também vou deixar aqui em cima alguns vídeos que falam também sobre essa ação de criatividade. Eu acredito que seja muito importante a gente pensar, a gente refletir sobre criatividade, não simplesmente focar no ato de criar, embora, claro, isso seja uma parte importante da equação. Eu acho que é muito interessante a gente refletir sobre esse tema também. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui e até o próximo.